Não, questão de tempo de trazer o Dátolo não dava, porque foi hoje, né? A decisão de realmente não participar do jogo. Às 3 da tarde eu fui na fisioterapia, no quarto de fisioterapia com Josué Teixeira, conversar com ele, com o doutor e com o Malren, que é o fisioterapeuta, e ele estava lá, nós conversamos. Ontem, quando ele sentiu, na verdade ele não sentiu uma lesão, ele não está machucado. Ele saiu do treino por um desconforto na perna, que teve uma hora que dizendo ele que foi se movimentar e sentiu um peso na perna esquerda no adutor. Saiu na hora. Eu perguntei pro doutor e... Doutor, não, Fernando, tranquilo, não é nada, é só um desconforto, não é lesão. Até amanhã, com certeza, esse peso na perna, como se fosse um cansaço muscular, até amanhã tá tranquilo. E hoje, pela manhã no café, eu perguntei pro doutor, ele ficou de me dar uma resposta no meio-dia, e meio-dia tava aquela dúvida ainda. Vai, não vai, o que a gente faz? Tem uma sequência mais para frente de 5 jogos seguidos a partir da próxima semana, que a gente vai precisar muito do D'Alessandro em relação, principalmente, à perda de jogadores que nós vamos ter em relação a convocações. E acabou que a solução foi de deixar de fora, preservar hoje nesse jogo, porque o risco era muito grande de entrar. E o D'Alessandro, ele tem um histórico de quando ele sente alguma coisa que ele não está confiante para o jogo, acaba que ele vai para o jogo e sente uma lesão. Isso já aconteceu 2 ou 3 vezes. E foi muito em cima do relato do D'Alessandro que a gente acabou às 3 da tarde tomando a decisão de não começar com o Dali hoje. Mas até por esse histórico, né, pelo fato dele já ter reclamado de alguma coisa depois do treino de ontem, não se chegou a nenhum momento a cogitar de daqui a pouco trazer o Dátolo, enfim. E também eu queria que você falasse da opção pelo Elton para começar o jogo. Não, em relação a trazer, não, ontem, porque ontem o D'Alessandro ia jogar tranquilo. Até a noite, na hora de dormir, o D'Alessandro estava pro jogo, ele e o Damião também estavam sentindo um pouquinho a perna, e a dúvida era os dois, mas dúvida vai jogar, os dois. Só que acorda, o jogador dorme, acorda, a perna ainda não está 100%, ele não estava sentindo nada, fez um teste no quarto ali, de alongamento, de toque, mas não estava confiante, estava sentindo um pouco diferente o adutor esquerdo do direito e foi mais dentro da condição do departamento médico mesmo. Ontem estava para o D'Alessandro jogar, então por isso que não teve problema em relação a isso, senão traria, com certeza. Poderíamos... Desculpa só em relação ao Elton, foi porque foi uma mudança que eu tive que fazer às 3 da tarde, 1 hora antes da minha palestra, e a dúvida era entre o Lucas ou o Elton, trazendo o Fredinho um pouco mais na frente, e acabei conversando com o Josué bastante ali em relação ao nosso posicionamento e até possibilidade de mudança para segundo tempo, né, de você daqui a pouco poder abrir um pouco mais o time. E você entra muito aberto, depois para você se dar algum problema, para você fechar a equipe é muito mais complicado. Então, foi muito mais dentro disso que a gente pensou, para fechar um pouco o lado esquerdo deles também, em relação ao Montijo, caía muito pelo lado esquerdo. Eu acho que dentro da parte defensiva nós ganhamos, perdemos um pouquinho com o Fred jogando de costa, que eu até não gosto muito que o Fred jogue de costa daquela maneira, principalmente quando encaixa na marcação. Mas tentamos corrigir para o segundo tempo, o Lucas entrou super bem, está ganhando a confiança, o Lucas é um jogador que cresceu muito, está crescendo bastante e já está começando a entrar em relação a não sentir jogo, entra e está entrando no natural já. Fernando, nós estamos ao vivo no Troca de Passes, como é que está a situação do Dátolo, que sequer foi relacionado para esse jogo? Não, é porque nós temos 3 estrangeiros, né? Então eu acabo tendo que fazer a opção dos estrangeiros, hoje a opção foi do Guinazu, do Diego Forlan e do D'Alessandro, só que ontem acabou que o Dali sentiu um pouquinho a perna, mas até hoje ele ia para o jogo tranquilamente, não tinha problemas. Tinha a questão, né, de fazer um teste hoje, mas como não foi lesão, era muito mais um cansaço muscular, e acabou que não tinha tempo hábil de trazer o Dátolo nessa partida. Um empate aqui fora de casa, o Vasco venceu, distanciou. Como é que está essa luta pelo G4? Está ficando difícil. Mas é difícil jogar contra o Cruzeiro fora de casa, a gente sabe. Foi um ponto somado, no meu ponto de vista. É óbvio que aumenta em relação ao G4, ao Vasco, né? mais 2 pontos e diminui uma partida, então começa a ficar complicado. Mas dentro do nosso planejamento ainda as coisas estão dentro do que a gente está traçando. O Fernandão, pelo que eu entendi, foi uma opção por preservação, né? No caso do D'Alessandro. Como é que foi colocado na balança isso? Porque, por exemplo, ele não jogou hoje contra o Cruzeiro,
Mas o Inter tem no próximo jogo o Santos na Vila. O Inter nunca venceu historicamente, não consegue vencer na Vila. Como é que foi colocado isso na balança? E outra, ele é dúvida pro jogo contra o Santos? Não é dúvida. Acredito eu que não, espero eu que não. Ele não está lesionado, D'Alessandro. O que foi colocado na balança foi isso aí mesmo, porque a partir da próxima semana nós temos Santos, meio de semana tem jogo, final de semana tem jogo, no outro meio de semana de novo jogo. E eu fico sem 3 jogadores importantes da equipe, o Diego, o Damião e o Guinazu. Era um risco entrar com ele hoje. Poderia jogar os 90 minutos e não sentir nada, mas o D'Alessandro, quando você conversa com ele, é um cara que é super competitivo e ele fala, não tem nada, eu vou pro jogo. Quando é articular, joelho, tornozelo, você tem como? Uma botinha, o cara vai com dor e é articular. O Damião, por exemplo, depois que ele caiu, ele jogou o final do jogo com o tornozelo, tá, inclusive inchado o tornozelo do Damião. Mas ele consegue jogar porque é articular. O muscular, não tem como você dosar. Porque o muscular é numa batida, como ele sentiu, se eu não me engano, contra o Figueirense, ele sentiu assim. Um jogo contra o Vasco em casa, ele sentiu assim também. É numa batida, é numa arrancada, é numa reação de movimento rápido, sabe? Não tem como dosar. E aí você entra e pensa, eu jogo com ele 90 minutos, mas se ele tem uma nova lesão hoje, daqui a pouco ele não joga mais nem o Campeonato Brasileiro. Então, foi dentro disso que pesou a balança às 3 da tarde para que ele realmente ficasse fora. E ele mesmo, ele não estava se sentindo confiante. Terça-feira, acredito eu, segunda-feira à tarde, com certeza vai estar treinando. Fernandão, ainda na sexta-feira, lá no CT do Corinthians, em Guarulhos, você chamava atenção para a possibilidade de repetição de time e repetição também de estrutura de time. No momento que você não começa com o D'Alessandro e começa com o Elton, você já mexe na estrutura do time, obviamente, pelas características. Por que essa opção de começar com o Elton que tem uma característica tão diferente do D'Alessandro? Não, mas na verdade, Elton em relação ao D'Alessandro, mas eu trouxe o Elton para a posição do Fred e coloco o Fred na posição do D'Alessandro. De estrutura de equipe não mudou muito. É óbvio que muda em relação à característica de jogador. O Fred tem uma característica, o Elton tem outra ali naquela função. O Elton um pouco mais defensivo, o Fred um pouco mais com posse de bola, de poder carregar a bola de trás. Mas foi muito mais para você conservar um sistema defensivo bem posto e com a saída rápida do Fred. O Fred tem uma saída, hoje, infelizmente, acaba que não dá certo. Quando as coisas não dão certo, é complicado. Mas dentro do que a gente planeja, é de ter uma saída, uma transição rápida. A gente sabia que o Cruzeiro ia vir marcando pressão, o Cruzeiro ia tentar agredir de uma maneira ou de outra. E o Fred ali, para uma saída, dentro do que a gente planeja para o jogo, de transição ofensiva, e o próprio Elton, todas as vezes que eu joguei com o Elton nessa função, ele tem uma saída muito boa pelo lado direito e ajuda muito bem na marcação, foi dentro disso que eu pensei. E, como eu disse anteriormente, numa resposta, das primeiras respostas, né? Você entrar e ter a possibilidade de mudar ofensivamente é uma coisa, depois você entra e sofre para consertar é mais complicado. Então foi dentro disso que a gente acabou pensando rápido. A minha dúvida era entre os dois, entre começar com o Lucas ou com o Elton ali, e eu acabei optando pelo Elton. Você ontem fez uma projeção de necessidade do Inter para buscar ainda uma vaga na Libertadores. Chegava a falar, e da maneira mais otimista, no topo, assim, 70 pontos. Ainda é possível alcançar essa vaga? Até porque nessa rodada a diferença acabou aumentando um pouco mais? Eu disse que a gente tinha possibilidade de chegar a 76, né? Então, acredito eu que a vaga vai estar ali, em torno dos 70, um pouquinho menos daqui a pouco até. O ano passado, o 5º lugar deu 62, né? Acredito eu que os 2 primeiros vão estar um pouco mais acima, mas depois o 3º e 4º, daqui a pouco até dá para brigar um pouquinho ali, por um pouco menos. Estava olhando um pouco a tabela também, até depois do questionamento de vocês, porque eu não gosto muito de ficar fazendo planejamento futuro e não adianta nada eu pensar no que pode acontecer e eu não conseguir vencer os jogos. Eu acho que se nós tivermos uma sequência boa daqui para o final da temporada, as coisas vão acontecer. Que seja com 63, 65, 68. Se tivermos uma sequência boa, eu não tenho dúvida que nós temos total capacidade de realmente brigar por essa posição. Mas essa sequência, né, Fernandão, ela é sempre falada, né, no Inter, só que ela nunca vem. Qual é a maior responsabilidade? Por exemplo, hoje você não tinha o D'Alessandro, perdeu ele de última hora, né, não pôde escalar ele. Mas quando você tem um grupo à disposição, como você teve hoje,
A responsabilidade, ela é maior do grupo de jogadores, porque contra o Sport você, por exemplo, disse, não é, abertamente que o time não estava se entregando, faltava uma atitude. Depois você gostou da atuação contra o Bahia. Hoje você teve praticamente o grupo à disposição, não é? A responsabilidade agora é de quem? Não, a responsabilidade do time jogar, eu falei que é minha responsabilidade agora. Não vai achar que você vai vir aqui e vai ganhar do Cruzeiro facilmente, meu. Temos um time que tem uma capacidade imensa, se entregaram bastante, tivemos 2, 3 grandes oportunidades ali de até matar o jogo. Mas é assim, é luta. E é o que eu falo, campeonato de ponto corrido, se você fizer 4 pontos nas equipes, você chega a 76. Com certeza você está brigando pelo título, sabe? Vencemos em casa, empatamos com o Cruzeiro fora. É normal de acontecer. Agora vamos ter que sofrer contra o Santos. Vamos ter que buscar vencer fora de casa contra o Santos. Vai ser fácil? Não é fácil, meu. A gente sabe que é difícil. E as coisas são assim mesmo. Se o time tivesse jogado super mal hoje, tudo bem. O time jogou bem. O time teve estrutura tática, teve uma situação muito boa do que a gente tinha combinado antes, de saída rápida para frente, principalmente no segundo tempo. Acho que no primeiro tempo nós sofremos um pouco. A gente estava 1 segundo, 2 segundos mais lento em relação a reação, sabe? Tanto na segunda bola ofensiva e defensiva, na saída de bola rápida, a gente estava dominando a bola e estava... O tempo que a gente estava esperando para olhar o companheiro, o adversário vinha e estava antecipando. É dentro disso que a gente está trabalhando. E eu vou seguir trabalhando essa equipe desse jeito. Eu tive o time à disposição. Não é a mudança do D'Alessandro que fez com que a equipe ganhasse ou não ganhasse o jogo. É óbvio que a qualidade do D'Alessandro muda bastante. Mas... você vai tentando adequar da melhor maneira possível, mas acho que o time fez um grande jogo hoje, teve a oportunidade de vencer, e é assim, Campeonato Brasileiro, você não vai chegar aqui e ganhar do Cruzeiro facilmente. Fernandão, no final ali você acabou substituindo o Índio, e eu conversava com ele na saída de campo, ele estava fazendo gelo, reclamando de uma possível lesão na virilha. Primeiro, o que você já sabe a respeito disso? Teve alguma avaliação? E na ausência do Índio, na falta de recuperação, pode também ser o retorno do Bolívar? Não, vamos ver, vamos esperar, tem uma semana aí pra gente realmente ver o que vai acontecer com o Índio. A única coisa que eu digo o Índio é guerreiro. Para ele falar que tá doendo é porque realmente tá doendo muito. Ele até, no momento que ele passou perto de mim, ele falou, pô, Fernando, tá doendo muito. Então, é porque, para ele pedir para sair dessa maneira aí, é porque realmente deve ter acontecido alguma coisa. Mas ele é couro duro, né? Então, sair daqui a pouco tá doendo hoje, amanhã ele acorda bem, é um cara mentalmente super forte, espero que não seja nada de grave nessa lesão dele. Mas se houver essa necessidade de Bolívar, entra nos planos? Sim, Bolívar está treinando, o Jackson mostrou, e é por isso que eu estou trazendo o Jackson todo jogo. O Jackson mostrou hoje, entrou 15, um pouco mais de 15 minutos aí, e está pronto. O Jackson é um jogador que está pronto, eu já passei isso para a diretoria, um jogador que tem um contrato até o final do ano, tem opção, e completamente pronto. Um jogador que, se eu tiver que utilizar, colocar como titular, eu não tenho nenhum receio em colocá-lo de cara no jogo. Não sobre contrato até o final do ano. No final do ano também tem eleição, né, no Internacional. Você já sabe alguma coisa sobre o teu futuro? Já conversaram com você sobre 2013? Não, até porque tem eleição e eu tenho que... Eu já falei no dia que eu assumi, né? Eu tenho que provar a cada dia, a cada jogo, a cada trabalho meu de treinamento, do dia a dia. Mas eu não estou preocupado com isso agora, não. Tem um contrato até dezembro. Se for continuar ano que vem, a gente vai continuar, obviamente, com muito prazer. Se não, a gente sabe que a vida funciona dessa maneira mesmo. Eu tenho que me concentrar daqui até dezembro para realmente tentar fazer a equipe jogar o seu melhor.